Olá pessoal, conforme combinado, vou gravar este vídeo para que sirva de um dos recursos possíveis para vocês estudarem um pouco mais sobre a disciplina Cálculos Aplicados à Administração. O conteúdo desse vídeo tem relação com o que nós chamamos de revisão do conteúdo dessa primeira parte da disciplina, que é de Cálculos Aplicados à Administração 1, ok? Então, nós estudamos ao longo das últimas 3 semanas o conteúdo. Vamos ver se eu tenho aqui o resumo. Não tenho, mas olha, nós estudamos as 4 operações básicas da matemática: a multiplicação, a soma, a subtração e a divisão. Estudamos também, vamos ver aqui, percentual. Estudamos aí a aplicação do percentual, é claro. Estudamos arredondamento, estudamos fração e também estudamos média. Lembrando que essa não é uma aula de matemática, porque essa aula todos já tiveram desde pelo menos o ensino fundamental, concluindo ali pelo ensino médio. O que nós estudamos é a aplicação desses conhecimentos prévios, né, que nós já tínhamos esse conhecimento, aplicamos à administração, ao dia a dia, à rotina do profissional de administração, né? E é a primeira parte dessa disciplina, que é dividida em 2 ciclos, ou seja, em 2 meses, para quem está estudando comigo agora no ciclo 3 de 2022. Bom, vamos direto ao que interessa, que é a nossa revisão. Importante dizer que essa revisão ela faz parte do nosso conteúdo da aula 4 e é uma atividade avaliativa. Isso quer dizer que esta disciplina, apesar da gente estar gravando esse vídeo com a explicação, basicamente com o gabarito de todas as questões, ela precisa ser estudada por vocês, alunos, e não apenas anotado o gabarito. Porque se você anotar apenas o gabarito, você vai se sair muito bem nesta atividade avaliativa. No entanto, ela não é o suficiente para você obter uma pontuação razoável para compor a sua média, né? Então não adianta nada, absolutamente nada, escrever o gabarito e me entregar conforme combinamos, se você não entender como é que você calcula todas essas atividades, porque lá na avaliação você vai precisar relembrar, né, como é que se executa cada uma das atividades, ok? Pois bem, o primeiro slide aqui da revisão é um slide bem simples, né? Seja fazendo na mão, seja utilizando a calculadora, que vou aproveitar aqui a oportunidade para relembrá-los de que o uso do celular, o uso do aplicativo calculadora do seu celular não será permitido no dia da avaliação. Você precisa levar uma calculadora, simples que seja, né? Em sala de aula nós observamos que algumas calculadoras não conseguiriam atender, né, a necessidade de cálculo de alguns exercícios mais complexos ou com números maiores, alcançando ali a casa dos milhões, né? Isso nós vamos resolver conforme também já combinamos, tá? Aqui nessa revisão, considerando que vocês vão fazer em casa também, vão se utilizar do celular, vão se utilizar da calculadora ou de qualquer outro recurso, vocês precisam apresentar as respostas para todas as questões, tá? Não se limitem ao uso da calculadora que vocês se utilizarão lá no dia da avaliação, ok? Por mais que eu volte a recomendar que é interessante que faça uso dessa máquina para que no dia da avaliação você saiba utilizá-la, tá? Bom, abri aqui a calculadora do computador e vamos fazer, talvez não todas, né? Porque essa parte da revisão ela é bem simples. Depois vamos nos dedicar um pouco mais nas atividades mais complexas, tá? Bom, a questão 1 pede aqui 4
cálculos, né? Apenas com dois números ou com um pouco mais, um número expressivo que soma aí mais de 1 milhão com mais de 9 milhões. E outro, apesar de ter muitos números, são números pequenos, então não fará, a sua calculadora te atenderá certamente, tá? Vamos aqui calcular a questão B. Como é que você faria a questão B? Simplesmente 41 mais 1.249,36. Note que eu não digitei o ponto, a própria calculadora fez essa divisão, porque ela entendeu que ao digitar a vírgula para digitar os centavos, ela entendeu que as três últimas casas antes da vírgula correspondem às centenas. E ela entendeu que o que estava antes da centena corresponde aos milhares. Se tivéssemos dois dígitos, ela entenderia que seria, por exemplo, 11.000. Três dígitos, ela entenderia que poderia ser até 999.000. E se tivéssemos quatro dígitos aqui ainda, ela separaria três dígitos para as milhares e o que viria antes das milhares, ela entenderia que faria parte dos milhões, ok? Deixa a sua calculadora te ajudar. Você só digita o ponto na sua calculadora tradicional ou a vírgula na sua calculadora aqui do computador para separar os centavos, ok? Não faça mais do que isso, deixe que a calculadora te ajuda com o restante. Então, 1.246, já somei a 41, deu igual aqui. Eu tenho esse hábito de sempre totalizar, né? Parte da conta por parte da conta. E aqui eu vou acrescentar, ou seja, somar a parte final, 54.789,65. Qual é o resultado desta letra B do número 1? 56.081 centavos. Ok, pessoal? Bom, a memória de cálculo, né, como eu costumo dizer, é sempre a mesma, porque essa é uma conta de soma, né? Você simplesmente vai somar 1.456 mais 7.899 e vai alcançar o resultado de 9.355. Aqui você vai somar 1.456.789 reais e 88 centavos mais 9.543.211 com 12 centavos. E você encontrará, deixa eu ver aqui, letra C, 11 milhões e 1 lá no finalzinho, né? Não temos centavos nesse resultado, ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 é tão simples quanto a 1. Só que aqui nós temos as contas de subtração. Vamos pegar o 1.456 e subtrair 899, né? Arrisquem-se aí, né? Se desafiem a fazer essa conta na mão, né? Escrevendo mesmo no seu papelzinho rascunho, ou se utilizando da calculadora que você utilizará no dia da avaliação. Então aqui, ó, 1.456, perceberam que eu não botei nem centavos, porque nem tem nesse caso aqui, e a própria calculadora já fez essa divisão, né? Ela entendeu que os três últimos, já que eu não coloquei vírgula, não tem centavos, ela entende que os três primeiros, de trás para frente, né? Os três primeiros correspondem às centenas e o que estava antes dessas centenas a milhar, né? Nesse caso está limitado a um dígito só, então 1.456 menos 899 é igual a 557. Então essa é a resposta daqui. Você vai se utilizar da mesma memória, né, da subtração para calcular todas essas demais aqui, ok? Numa folha separada, você vai escrever o gabarito de todas essas questões. Vamos para número 3. Número 3, tão simples quanto a 1 e a 2, só que aqui você está diante de cálculos que se utilizam da multiplicação.
Então você vai pegar qualquer, né? Vamos pegar qualquer dessas questões apenas para exemplificar, mas você vai responder todas elas no seu gabarito que você entregará no dia da prova. Vamos pegar essa segunda aqui, a letra B, ó. 124, eu preciso dizer que a partir daqui eu tenho 36 centavos, né? Para ele entender que isso é centavos e isso é centenas. Vezes 54 igual a 6.715,44 centavos. É simples, muito simples, né? Bom, respondam todas as questões e entreguem no dia da avaliação. Questão 4. Questão 4. Aqui nós temos contas, repito, né, tão simples quanto as anteriores, porém estamos diante de contas de divisão. Até aqui, ó, eu percebi que eu dei um mole, deixei uma conta de multiplicação aqui, não tem importância. Tragam o resultado dessa questão, né? Tragam exatamente como está aqui, ou seja, uma multiplicação sim, apesar de não ser o objetivo, mas tragam este gabarito, tá? Não invertam aqui, não coloquem em divisão, por favor. Vamos pegar aqui qualquer uma delas, vamos para a letra D. A letra D que num primeiro momento pode assustá-los, né? Mas a gente já aprendeu que as contas que possuem todos esses parênteses aqui são calculados de dentro para fora. Então, qual é o que está mais interno aqui? Essa conta aqui, que é a maior. Então, ó, vamos lá. 357 mil, não boto ponto, 159,64. O que pede lá? Para eu dividir por 2. Então, o resultado desta primeira operação, R$ 178.579,82. Agora a próxima, dividido por 2. Vou dividir esse valor por 2. Resultado, até aqui, ó, 89.289,91. Próxima, ele pede novamente para dividir por 2. E aí o resultado até aqui, 44.644 com 90 e... Vocês já entenderam que a gente precisa se utilizar do arredondamento. Nesse caso, nós precisamos entender, relembrar que vamos utilizar 2 dígitos sempre para os centavos e vamos olhar para o terceiro dígito. Se o terceiro dígito for 5, que é o caso, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, esse terceiro dígito sendo 5, 6, 7, ou 8, ou 9, vai permitir que você, vai obrigar, né, que você aumente 1 centavo naqueles 2 dígitos dos centavos. Então, aumentar 1 centavo aos 95 que estão aqui, quanto que é? Qual o valor que vai dar? 96 centavos. Então, o resultado é 44.644,96 centavos. Isso se você tivesse que escrever, mas só que não terminou a conta. Ele pede para você dividir por 4. Então, conforme eu orientei, vamos deixar tudo na calculadora, já que não chegamos ao final da questão. E aí, como tem aqui a última, ó, divida este resultado por 4. Então, venho aqui, ó, divido por 4. Agora sim a gente tem que se preocupar com o arredondamento, não é verdade? Olha, R$11.161, 2 dígitos para os centavos. Mas a calculadora apresenta um terceiro dígito. Esse terceiro dígito, se for 5, 6, 7, 8, como é o caso, ou 9, ele arredonda. Isso quer dizer que soma 1 centavo nestes centavos aqui. 23 mais 1 centavo é igual a 24 centavos. Então, o gabarito desta questão aqui, da 4D, é 11.161,24 centavos. Ok? Então, façam todos os demais cálculos e apresentem no dia da avaliação. Bom, agora a gente se utiliza também dos conteúdos que nós estudamos
para aplicar a administração. E agora sim, de forma mais clara, né? Como pode ser utilizado na administração. A começar por aqui. Essa questão 5 pede para que você remeta às questões anteriores. Então, a questão 1, todas as respostas da 1, todas as respostas da 2, todas as respostas da 3 e todas as respostas da 4. Você escolha dessas 16 questões respondidas, escolha 5, tá? 5 dessas 16. E escreva o resultado por extenso. Então vamos pegar esse último exemplo aqui, ó, da questão 4, que nós calculamos aqui. Esse resultado foi de, vamos ver aqui, 4 de 11.161,24. Está aqui na tela. 11.161,24 centavos. Você vai precisar escrever por extenso. Então você escreva lá no seu gabarito, questão 5. Aí coloca lá 5A. Qual é a que você escolheu? Vamos imaginar que você escolha esse daqui. Você vai escrever 5A. Faça a referência de qual você escolheu, que é 4D, né? Faça ali como eu disse, a referência, apesar de ser a questão 5. Deixa claro que você está respondendo a questão 5, mas escreva na sequência assim, ó, 4D. E conclua escrevendo por extenso. Como é que você escreveria 11.161 reais e 24 centavos, ok? Que aqui ele pede para você considerar que são todos valores que devem ser expressos em reais. Tudo bem, gente? Combinado? Então, vou reforçar porque ficou de fato um pouquinho confuso. Olha, a questão 5 você vai escrever no seu papel 5. Só que do lado ou embaixo, como você preferir, eu organizaria embaixo, né? Eu colocaria assim, qual que eu quero responder? Ah, vai ser a 4. 4 qual letra? D. Então, eu colocaria lá na folhinha 5, na linha de baixo 4D e escreveria por extenso, entende? Se na linha de baixo eu coloco 2C, na outra linha 1A, na outra linha 4A e escrevo o resultado por extenso, ok? Acho que agora ficou mais claro. Questão 6. A questão 6, ela aplica o nosso conhecimento que tivemos ao longo das últimas semanas a uma hipótese, né? A uma das possíveis hipóteses de uma atividade do departamento pessoal. Então a questão nos diz: sabemos que o departamento pessoal é responsável por apurar o salário líquido dos funcionários da empresa. Não se assustem, né, pessoal? Não se assustem porque aqui a gente de fato não tem que aprender a fazer folha de pagamento. Ainda não é o momento. Você vai estudar isso lá na disciplina Departamento Pessoal. Mas aqui a gente está estudando cálculos para aplicar as possibilidades, as hipóteses da rotina do profissional da administração. Então, uma das rotinas possíveis é calcular salário líquido. Sabemos também que o salário líquido é o resultado, por isso que eu já digo aqui, ó, porque o nosso objetivo não é aprender a calcular a folha, mas sim apenas atribuir um resultado que nós vamos chamar de salário líquido. E aí, ó, é o resultado do total de proventos, que é a parte positiva do seu contra-cheque, é o quanto se ganha, né? Soma-se tudo que é positivo, diminuído, ou seja, subtraído, do total de descontos. Então, você vai somar tudo que é positivo, que se chama proventos, depois você vai somar tudo que é descontos e aí subtrair esse resultado, né, o descontos dos proventos. Exemplo, tá, pessoal? Você tem lá, salário é positivo, hora extra é positivo, adicional noturno é positivo. A gente já tem um conhecimento aí do que é positivo, do que aumenta e do que diminui, né? Então, vamos para o exemplos de descontos. Desconto de INSS, desconto de imposto de renda, desconto de atraso, desconto de falta, desconto de vale transporte, não é verdade? Então a gente já tem uma noção,
não é verdade? Bom, sabendo disso, basta somar o que é provento, o que é desconto e depois fazer aquela continha. Total de proventos menos total de descontos. Assim, calcule o salário líquido dos funcionários a seguir. E aí, nesse próximo slide, nós temos aqui um monte de informações sobre folha de pagamento de duas pessoas, tá? Já adianto que são apenas duas pessoas, que é o José e a Lúcia. José e Lúcia são os funcionários que aparecem aqui. Obviamente é para você fazer a folha de pagamento do José e depois a folha de pagamento da Lúcia. Então você não vai misturar os lançamentos aqui dessas duas pessoas. Calcula primeiro de um, depois de outro. Bom, então deixa eu voltar aqui e vou marcar isso como forma da organização aqui na gravação, tá? Você vai fazer do jeito que você achar que deve, tá? Vou separar aqui tudo que é do José. Já estou, né, vendo aqui que o nomezinho aparece dele aparece ao final. Então, ó, tudo que eu selecionei agora é do José. Repare que os demais não selecionados é da Lúcia, né? Nesse primeiro momento, importa o que é de José. Mas o que é que está lançado aqui em José? Hora extra. Hora extra é positivo. Se é positivo, é proventos. Deixa eu marcar aqui, ó, em verde, porque é positivo. Esse outro lançamento de José, R$ 78,95 de adicional insalubridade. O próprio nome já ajuda bastante, né? Adicional é porque adiciona. Então, quer dizer que soma. Então, vou marcar aqui também de verde porque é positivo. No outro de José, R$ 109,31 de INSS. Bom, INSS a gente sabe que é um desconto, né? Que nós somos descontados em nossos contra-cheques para contribuição ao INSS, para futuramente ele ser utilizado também por nós e agora ser utilizado para quem já cumpriu sua jornada de trabalho. Então, o INSS ele é um desconto no nosso contra-cheque. Então, ele está marcado aqui em vermelhinho, tá? Outro aqui de José, 1.212 de salário base. Salário é positivo ou negativo? Positivo. Último de José, R$ 12,00 de atraso. Ninguém recebe porque atrasou, né? Quando você atrasa, você é descontado. Então, perceba, selecionei, separei o que é de José. Depois eu vi que contas de José correspondem a positivo, que são os proventos, e algumas contas de José são representadas aqui pela corzinha vermelha porque correspondem aos descontos, tá? Isso é um conhecimento que você provavelmente já tem, né? E essa não é uma aula de departamento pessoal. Se você tiver alguma dificuldade, me sinalize, tá? Bom, qual é o objetivo agora? Somar os proventos e depois diminuir do total de descontos. Então vamos lá. Vamos somar os proventos aqui, ó. 159,49 mais qual é o segundo provento? 78,95. Então, mais 78,95 mais esse último lançamento verde, ó, R$ 1.212. Então, mais R$ 1.212 totaliza de proventos R$ 1.450,44. Agora eu vou descontar os descontos, que são dois. Olha o primeiro, INSS. E lembrando, gente, que isso é uma situação hipotética, tá? Os valores são hipotéticos. Lá na disciplina Departamento Pessoal, você vai aprender a fazer esses cálculos corretamente para chegar, para alcançar cada um desses valores. O total de proventos, R$ 1.450,44. Agora vamos subtrair, diminuir os R$ 109,31. Então vamos lá, menos R$ 109,31. Aí já reduziria para R$ 1.341,13, mas eu ainda tenho um desconto pelo atraso de José. Então, menos ainda R$ 12.
Portanto, o salário líquido desse funcionário, José, seria de R$ 1.329,13. Você vai fazer a mesma coisa para a Lúcia. Vai somar os proventos e descontar os descontos, subtrair os descontos, tá? Então, ó, Lúcia, 58,47 de desconto. Nem precisava mais, né? Mas vou selecionar aqui em vermelho. Lúcia, 6.498,22 de salário base. Salário, quando a pessoa recebe salário, ela é positiva, né? Deixa eu selecionar aqui porque eu cliquei sem querer, ó. Salário em verde. Outro lançamento de Lúcia. R$ 420 de INSS. INSS é uma contribuição, então ele é descontado do seu contra-cheque. Outro lançamento de Lúcia, R$ 158,98 de atraso. Atraso, quando você atrasa, você tem desconto, não tem proventos. Então, salvo engano, você tem aqui no caso de Lúcia só um lançamento, que é o salário, né? E vários descontos. Deixa eu fazer a limpeza aqui da tela, ó, de José. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar tudo que é de José, para não ficar muito colorido aí na sua tela. Vamos ser mais rápidos aqui, selecionar ao mesmo tempo alguns. Pronto. Olha o que sobrou. Só o de Lúcia, né? E já selecionei. Lúcia, desconto, vermelho. Lúcia, salário, verde, positivo. Lúcia, INSS, negativo. Lúcia, atraso, negativo. Logo, você nem tem nada para somar aos proventos. É ele mesmo. Você vai pegar 6.498,22 e começar a descontar. 58,47 menos 420 menos 158,98. E o resultado você vai apresentar no dia da nossa avaliação na sua folhinha de gabarito, ok? Questão 7. Questão 7, nós sabemos como fazer isso, as contas, e agora a gente precisa raciocinar aplicando a uma hipotética situação da administração, na administração, ok? Então vamos lá. Questão da interpretação, né? Devo lembrar que vocês precisam ler com cautela. Se não entenderem lá, eventualmente no dia da avaliação, levanta o braço e pergunta, tá? E eu terei todo o prazer de auxiliá-lo. Questão 7. Se determinado caminhão da empresa percorre 12 km por litro e seu reservatório possui capacidade de 200 litros, qual a verba, ou seja, qual o dinheiro necessário para completar o tanque de combustível ao chegar no posto? Bom, gente, se a gente chegasse ao posto com um tanque vazio e nele cabem 200 litros, quanto que você precisaria abastecer? Para completar o tanque, você colocaria 200 litros, não é verdade? Bom, e aí ele pede quanto dinheiro? Bastaria você multiplicar 200 litros vezes o valor de cada litro. Só que o seu caminhão não vai chegar lá em cima de um reboque. Ele vai ser conduzido até lá, né? Ser dirigido até lá. E veja o que diz a questão. Ela complementa o seguinte: considerando que neste momento, agora, no momento que você está calculando, está com 2,20 avos de diesel. Então você tem isso daqui no reservatório. 2/20 de 200 litros. Como é que você faz essa conta? Já aprendemos. Muito fácil. Basta você pegar, portanto, o total, a capacidade dele, que é de 200, e dividir por 20. 200 divididos por 20, 10. E ele diz que tem duas partes dessa. Então, se você sabe que uma parte são 10 litros, então 10 vezes 2. Olha aqui, pessoal. 200 divididos por 20 vezes 2. 200 divididos por 20, 10. 10 vezes 2, 20. Quer dizer que neste momento você tem 20 litros de diesel no tanque. E que o posto está a 6 km de distância.
Lembra aqui, ó, a questão diz que cada litro de combustível faz o caminhão se deslocar por 12 quilômetros. Se daqui para o posto ele tem 6 quilômetros de distância, então não precisa ser muito gênio para saber que você ainda vai precisar de quê? Meio litro para chegar no posto. Se o caminhão percorre 12 quilômetros por litro e você precisa percorrer 6 quilômetros, você precisará de quê? Percorrer metade da distância que ele faz por cada litro. Também quer dizer que você vai utilizar meio litro. Se você tem 20 litros agora no tanque de combustível e vai usar meio litro para alcançar o posto, quando você chegar no posto, afinal, quanto de combustível terá no tanque? Então você terá 20 menos 0,5, porque 0,5 corresponde a meio litro. Logo, você chegará ao posto de gasolina com 19,5 litros de diesel no tanque. 19 litros,5 a gente também chama, né? Pode se expressar 19 litros e meio, ok? Então, afinal, quanto que você vai precisar de dinheiro para abastecer esse tanque? Se o tanque comporta 200 litros e você terá 19 litros e meio, basta você fazer a conta inversa, né? Olha, se eu tenho capacidade de 200 litros e subtraio 19,5, porque eu já tenho isso no meu tanque, eu precisarei comprar 180 litros e meio. Essa é a informação da capacidade, ou melhor, da quantidade que eu precisarei comprar. Mas a questão pede qual a verba necessária, qual o dinheiro necessário. Basta, portanto, eu multiplicar 180 litros e meio, 180,5 vezes o valor de cada litro, que a questão nos traz também, ó. Aqui, ó. O preço do litro do diesel está R$ 5,70. Portanto, basta eu, ao descobrir que precisarei de 180 litros e meio, multiplicar por R$ 5,70. 180,5 vezes 5,70 é igual a R$ 1.028,85. Essa é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham interpretado corretamente a questão e agora compreendido por que alcançamos o resultado da verba necessária de R$ 1.000 com 28 e mais 85 centavos. Por extenso e como a gente se expressa verbalmente é R$ 1.028,85. Ok? Questão 8. E essa questão ela é um pouquinho extensa, né? Ela até utiliza vários slides aqui. Mas nós fizemos essa atividade em sala de aula. Olha como é fácil. No galpão eu tenho 4 pallets com variados itens. E a empresa precisa de espaço para transportar ainda mais quantidades de produtos. Calcule o que se pede após a apuração das quantidades e de espaço livre. Então eu terei daqui por diante algumas informações que vão me apontar qual é a capacidade de cada pallet e o que eu tenho neste momento em cima desse pallet. Então você saberá quanto eu já tenho de materiais nesse pallet e, claro, se eu sei que a capacidade dele, por exemplo, é de 500 quilos e eu tenho 100 quilos ali, eu sei que eu tenho 100 quilos e de espaço livre eu tenho 400. Porque 500, que é a capacidade, menos 100, que é o que eu estou utilizando, resta ainda espaço, né, ou capacidade para 400 quilos, tá? A ideia é você conseguir chegar a esta conclusão. E aí, o primeiro pallet
sobre o primeiro pallet é dito o seguinte. O primeiro pallet tem capacidade... Vou colocar para cá. O primeiro pallet tem a capacidade de 300 quilos. Você sabe que esse pallet comporta no máximo 300 quilos. E neste pallet que suportam 300 quilos, já tem nele 25% da capacidade utilizada com arroz. Então você precisa calcular quanto de arroz tem, né? E fazer as suas anotações aí. Nesse caso, gente, vocês vão usar aí um papelzinho rascunho, ou vocês podem anotar no próprio gabarito como é que você foi alcançando as informações, tá? Aqui na tela eu não vou conseguir, infelizmente, aqui eu não tenho uma caneta especial para isso e também não vou digitar para a gente dar uma agilizada, mas você precisa alcançar essas informações, tá? Então vamos lá. Se você tem capacidade de 300 quilos e sabe que tem 25% já utilizado de arroz, o que você vai fazer? 300 quilos vezes 25%. Isso quer dizer, totaliza, ó, que você tem 75 quilos de arroz nesse pallet. Além dessa informação, ele já te traz de maneira simplificada, ele também fala que neste pallet tem 25 quilos de açúcar. Então anota aí, você nesse pallet, no primeiro pallet tem 75 quilos de arroz, também tem 25 quilos de açúcar. Olha o que diz ainda, e metade do restante da capacidade com feijão, metade do restante. Se você tem 75 quilos de arroz e tem 25 quilos de açúcar, você já tem ali 100 quilos, 75 mais 25. 75 mais 25, 100 quilos. 100 quilos já estão utilizados, do total de 300. O que você tem que fazer? 300 menos 100. Você já utilizou 100 quilos do total de 300, portanto, você tem 200 quilos ainda a ser definido. E a questão diz, você tem metade dos 200 quilos de feijão. Então, toma nota. Você tem 75 quilos de arroz, 25 quilos de açúcar e 100 quilos de feijão. Você sabe que tinha 200 quilos ainda a definir. E a questão te diz que metade dele já está com feijão. Então, metade de 200 é 200 divididos por 2, você tem 100 quilos de feijão. Diz a questão que tem outra coisa? Não. Então, quer dizer que nós temos ainda o resto da capacidade, que é de 100 quilos, livres. Anotou? 75 quilos de arroz, 25 quilos de açúcar, 100 quilos de feijão e 100 quilos livres, que você ainda vai poder se utilizar. Gente, eu sei que a questão ela não é daquelas mais simples, mas está tudo escrito aí, tá no detalhe, ok? Vamos agora para o próximo slide ainda dessa questão. Nos segundo e terceiro pallets, com capacidade de 500 quilos cada. Então eu sei que eu tenho dois pallets iguais, de capacidade idêntica, comum a eles, né? O pallet 2 tem capacidade de 500 quilos. O pallet 3 tem capacidade de 500 quilos. E aí diz o seguinte, há 2/8 de açúcar. 2/8 de açúcar de 500 quilos em cada pallet. Basta você fazer assim, ó, 500 divididos por 8, já que são 2 sobre 8. Então, 500 divididos por 8 vezes 2. 2/8, já anota aí, são 125 quilos de açúcar. Só que são dois pallets, tá, gente? Então você pode separar aí, ó, pallet 2, 125 quilos de açúcar. Pallet 3, 125 quilos de açúcar, porque ele está falando que está igual nas duas
situações, tá? Pallet 2, 2/8 de açúcar. Pallet 3, 2/8 de açúcar. Isso corresponde a 125 kg de açúcar em cada pallet. Anotou? E 2/10 do restante com sal. Se eu tenho 125 quilos e o pallet comporta 500 quilos, quem é o restante? A gente faz aquela conta inversa. 500 menos 125. Eu sei que o restante da capacidade é de 375. E ele diz que 2/10 dele tem sal. Então, 375 divididos por 10, porque são 2/10. 375 divididos por 10 dá 37,5. Multiplicado por 2, porque são duas partes do restante, né? 75 quilos. Então você vai escrever aí que no pallet 2 tem 75 quilos de sal. No pallet 3, 75 quilos de sal. A questão diz: e em um dos pallets apenas. Agora a gente não está falando que existe uma mesma situação para os dois pallets. Estamos falando que só tem em um dos pallets, tem ainda 1/3 do espaço que sobrou após fazer a conta do açúcar e do sal. Apenas em um pallet também tem arroz. Em um dos pallets tem quanto de arroz? 1/3 do espaço que sobrou. Você anotou aí, segundo pallet. Vamos lá. Segundo pallet, 125 kg de açúcar com 75 kg de sal. E no pallet 2, em um deles, você pode anotar no 2 ou no 3, não faz diferença. Eu estou falando aqui no 2. No 2, eu tenho o espaço que sobrou, do espaço que sobrou, 1/3 ele é ocupado por arroz. Qual foi o espaço que sobrou? Gente, o espaço total é de 500, correto? Se nesse pallet 2 eu tenho 125 quilos de açúcar, então o espaço que sobrou, 375. Só que eu também tenho 75 quilos de sal. Então, desses 375, eu subtraio 75 quilos de sal. Restam ainda capacidade de 300 quilos. E diz que neste pallet eu tenho 1/3 dessa capacidade ociosa com arroz. Quanto que é 1/3 de 300? É possível que você já saiba até de cabeça, né? Mas vamos lá. Como é que é 300? Como é que eu calculo de 300 1/3 dele? Eu pego 300, divido por 3. E claro, né? Quando eu multiplico qualquer número por 1, o resultado é ele mesmo. Então, 300 divididos por 3, 100. Se eu quisesse ainda, olha, multiplicar por 1, 100 vezes 1 é igual a 100. Então, eu sei que 1/3 é igual a 100 quilos, nesta hipótese, de arroz. Anotou? No pallet 2 você tem 125 quilos de açúcar, 75 quilos de sal e 100 quilos de arroz. Tem mais algum produto? Não, parou a questão por ali. Mas se a capacidade é 500 e você só utilizou uma parte dele, quer dizer que tem mais espaço para você se utilizar. Logo, vamos somar o que tem no pallet 1. 125 mais 75 mais 100, que é do arroz, certo? Eu estou utilizando 300 quilos da capacidade desse pallet. E o pallet suporta 500 quilos. Se ele utiliza 300 quilos da capacidade de 500, qual é a capacidade ociosa que ainda sobrou? 500 menos 300. 500 menos 300, 200 quilos, que você vai escrever também aí, ó, 200 quilos livres, tá? No terceiro pallet, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Você já até tem a anotação, porque são dois pallets com situações parecidas, porque ele carrega a mesma quantidade de açúcar, que é de 125 quilos,
ele também suporta, né, os 75 quilos de sal, mas ele é um pallet que não tem arroz. Ele só tem açúcar e sal. Quanto que ele tem de açúcar? 125 quilos. Quanto que ele tem de sal? 75 quilos. Se eu somo 125 mais 75, eu estou utilizando a capacidade desse pallet em 200 quilos. Ele suporta 500 e eu uso 200. Se ele suporta 500 e eu utilizo 200, 500 menos 200, eu sei que eu tenho uma capacidade ociosa, né, para ser utilizada de 300 quilos. Você anotou isso aí, né? Agora vamos para a parte final. Ele fala sobre o quarto pallet. Olha o que diz. No quarto pallet, com capacidade de 800 quilos, há 70% da capacidade livre. Então, esse pallet aqui tá facinho, ó. 800 quilos é a capacidade total. E eu sei que eu já tenho, né? Aliás, eu sei que eu tenho 70% dessa capacidade totalmente livre. Então, como é que eu faço o cálculo para alcançar, para descobrir quanto que é 70% de 800? Na tela, 800 vezes 70%. A questão já nos diz, né, em percentual, que esse pallet tem 560 quilos livres de capacidade. Completa, tendo, por enquanto, somente arroz ocupando o restante do espaço. Bom, eu tenho um pallet que suporta 800 quilos, nele 560 estão livres e o que não está livre, o que está ocupado, tem arroz. Então basta eu fazer aquela conta inversa. 800 menos 560, que é o espaço que está livre, eu tenho, portanto, 240 quilos de alguma coisa, que a questão nos diz que é arroz. Então anota aí que no pallet 4 você tem 560 quilos livres e 240 quilos de arroz. Anotado? Então você anotou o que tem no pallet 1 e o que sobra de espaço no pallet 1. Você anotou o que tem no pallet 2 e o que sobra de espaço no 2. Anotou também o que tem no 3 e o que sobra de espaço no 3. E por último, anotou o espaço livre do 4 e mais o que você tem no espaço 4. Anotado isso, vem a questão. Considerando que a empresa utilizará todo o espaço ocioso com arroz, você sabe quanto que você tem de espaço no pallet 1, no pallet 2, no pallet 3 e no pallet 4. E a empresa vai utilizar esse espaço ocioso com arroz. Todo esse espaço será utilizado com arroz. Qual será a carga de arroz total que será transportado pela empresa nestes 4 pallets? Bom, olha a interpretação, pessoal. Eu sei que no pallet 1 eu tenho 100 quilos livres. Então eu sei que eu vou colocar 100 quilos de arroz. Só que nesse pallet não terá só 100 quilos de arroz, porque ele já tem 75 quilos de arroz. Então você vai somar os 75 quilos de arroz que já estavam lá com mais 100 quilos de arroz, porque nós vamos utilizar o espaço que havia, né, ocioso, que estava ocioso. Então 100 quilos somado a 75. No pallet 1 você terá 175 quilos. No segundo pallet você já tinha arroz? Já. Você tinha 100 quilos de arroz. E também tinha 200 quilos livres. Então você vai somar 100 quilos de arroz mais 200 quilos de arroz. No terceiro pallet, tinha arroz? Não, não tinha arroz. Em compensação, você tinha 300 quilos livres, que serão utilizados para transportar arroz. Então você vai
registrar que no terceiro pallet você transportará 300 quilos de arroz. Por último, no quarto pallet, a questão já dizia que tinha 240 quilos de arroz. Claro que você vai somar a pergunta, né? A questão está falando sobre quantos quilos de arroz no total será transportado. E no pallet 4 você já tinha 240 quilos de arroz. Só que além disso, também no pallet 4 você tinha uma capacidade ociosa que estava ali livre, disponível, que é de 560 quilos. Gente, resumo da ópera é que o pallet 4 vai ser utilizado totalmente por arroz. 560 que já estavam livres, né, com 240 que já estavam ocupados com arroz. Óbvio, né? No pallet 4 você terá 800 quilos de arroz. Você vai precisar somar quanto de arroz estará no pallet 1, quanto no 2, quanto no 3, quanto no 4. Ok? Você vai encontrar a quantidade de quilos que você transportará. Anota, mas alcance esse resultado. Se você soma 75 mais 100 do primeiro pallet, 100 mais 200 do segundo pallet, 300 do terceiro pallet, 240 e 560 do quarto pallet, você alcança 1.575 quilos de arroz. Essa é a resposta para cá, ó. Quantos quilos de arroz será transportado? Somando tudo de arroz, 1.575 quilos. Jovem, se você escrever isso, eu vou te dar certo. Agora você sabe chegar nesse valor? Aprendeu? Se não aprendeu, volta ao áudio e com muita calma você vai entendendo passo a passo, tá bom? Não compreendeu ainda assim, busca uma segunda alternativa. Chama um colega que já tenha um conhecimento adquirido mais efetivo, né, a respeito dessa questão e pede ajuda, tá bom? Porque o nosso próximo encontro será no dia da avaliação, né? Não dá mais tempo. Segunda parte da questão. Se cada fardo de 10 quilos de arroz custa R$ 54, qual será o valor que estará sendo transportado na ocasião? Gente, você sabe que você vai transportar 1.575 quilos, ó, 1.575 quilos. Você sabe disso. E ele diz que cada 10 quilos custa 54. Então, quantas vezes 10 quilos você está transportando? Se você está com 1.575. Ou seja, ele está te perguntando qual o múltiplo de 10 que alcança 1.575. Quantas vezes 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos, somados, quantas vezes você está transportando ao carregar 1.575? Como nós aprendemos em sala de aula, basta você pegar 1.575 e dividir por 10 quilos, porque você está separando de 10 em 10. 1.575 divididos por 10, você sabe que está transportando 157 fardos e meio, né? Tem um fardo ali que está só com 5 quilos, mas não importa. Você está transportando 157,5 fardos de 10 quilos. E se cada fardo de 10 quilos custa R$ 54 e você já aprendeu, já entendeu que carrega 157 fardos e meio, basta você multiplicar 157,5 vezes 54, porque cada fardo de 10 quilos custa R$ 54. Qual será o valor que estará sendo transportado na ocasião? R$ 8.505, porque você multiplicou em moeda R$ 54. A resposta para essa questão é R$ 8.505. Pablo, adianta eu escrever isso e te entregar? Você já está me dando gabarito? Tô. Digo até que, né, infelizmente eu tô tendo que te dar o gabarito. Mas não é de gabarito
que você vai se sair bem na avaliação. Você vai entregar o gabarito, vai ganhar aquela pontuação, mas o que eu espero com essa ajuda que eu estou te dando é que você estude profundamente, né, de maneira bem aprofundada, para você fazer uma boa avaliação, ok? Vamos lá. Outra parte da avaliação, perdão, da simulação aqui. Se a empresa vender todo este arroz por R$ 7,50 o quilo, qual será o faturamento? Que a gente até já conversou, que faturamento não tem nada a ver com lucro. Para não dizer não tem nada a ver, eu só preciso que você diferencie, né? Saiba que faturamento não é igual a lucro. Faturamento é o quanto você cobra, né? Você gera uma fatura naquele valor e a pessoa te paga aquele valor. Aquele valor do faturamento não será necessariamente o total que você vai contar como lucro, mas isso você vai aprender lá em outra disciplina, tá bom? Lá em administração de vendas ou custos, precificação, lá para frente um pouquinho, tá? Bom, se a empresa vender todo esse arroz por R$ 7,50 cada quilo, qual será o faturamento? Vamos zerar aqui a calculadora e lembrar que você está transportando 1.575 quilos de arroz. Se eu multiplico por R$ 7,50, quer dizer que eu estou transportando, que eu vou faturar todo esse quilo de arroz a R$ 7,50 cada por R$ 11.812,50. Essa é a resposta dessa parte da questão. Agora sim, ele fala assim: e qual será o lucro bruto nesta venda de arroz? Aqui em cima, você transportou essa carga sabendo quantos reais você estava transportando. Aqui embaixo você vendeu. Agora ele pede a diferença. Se você transportou X reais e vendeu a 2x reais, qual a diferença? Nesse exemplo aqui de X seria 1, né? Mas se você, por exemplo, transporta 100 reais e vende esta carga de 100 reais por 200 reais, você vai ganhar 100, porque você transportou 100, mas vendeu a 200. Dos 200 você tira 100, que é para pagar o fornecedor, e sobram 100 para você considerar como lucro. Ali ainda se chama lucro bruto, mas isso vocês vão entender um pouco mais à frente. Aqui a gente só quer saber o seguinte: você já fez o cálculo de quanto você transportou, R$ 8.505, e vendeu por R$ 11.812,50. Como é que você acha a diferença deles? Do maior, tira o menor. R$ 11.812,50 foi a venda. Você vai descontar os R$ 8.505 do transporte. Sobram para você R$ 3.307,50, ok? 3.307,5. Você também já sabe que depois desse 5 tem um zero oculto ali, mas que você precisa compreender, né? Então, na hora de escrever, você vai colocar R cifrão 3.307,50. R$ 3.307,50, ok? E lá estamos alcançando o final da nossa revisão, tá? Alcançando aí 1 hora de revisão. Essa é a questão que vocês aprenderam em sala de aula, foi bem fácil, bem tranquilo, né? Para alguns mais do que para outros. Mas agora é a hora de fechar esse raciocínio. Veja, você tem questão 9. Se determinado tijolo mede 15 por 15, ou seja, um quadrado, né? O tijolo tem 15 centímetros de altura e 15 centímetros de comprimento. Em um muro de 3 metros de extensão por 1,5 metro de altura,
esse muro precisa ser construído. Esse muro tem 3 metros de extensão por 1,5 metro de altura. Esse tijolo está bem facinho para a gente calcular. Questão A. Quantos tijolos serão comprados caso o profissional responsável peça que você compre 20% a mais de tijolos? Gente, vou dar uma acelerada aqui, porque essa é uma questão que você já escreveu aí no seu caderno, tá? Note, faça aquele desenho, né? Uma linha na vertical para sinalizar a altura, uma linha na horizontal, cruza essas linhas, né? Para você, quase que um gráfico, né? Cruza essas linhas com uma na horizontal para poder mostrar que é a extensão desse muro. Se você tem 15 centímetros a cada tijolo e você coloca um do lado do outro, se você coloca um tijolo do lado do outro, 2 tijolos tem quanto de centímetros ali já alcançado? 15 mais 15. 15 mais 15 não dá 30? Se você pega outro tijolo e coloca do lado, você soma esses 15 novos centímetros a 30 centímetros. Então você tem 45 centímetros. Estou falando isso porque se você tiver que desenhar, você alcança facilmente a resposta dessa questão também, né? Conclusão. Se você coloca 10 tijolos um do lado do outro, você pode somar 10 vezes 15 centímetros. 10 vezes 15 dá 150 centímetros. Lembra que 1 metro tem 100 centímetros. Então, se você tem 150 centímetros, você tem 1,5 metro. Se eu estou colocando um tijolo do lado do outro, eu estou falando de extensão. Só que o muro tem 3 metros de extensão. E com 10 tijolos você alcança só 1,5 metro. 3 metros não é o dobro de 1,5 metro? E se 1,5 metro tem 10 tijolos, quer dizer que 3 metros tem 20 tijolos. 20 vezes 15 centímetros dará 300 centímetros, que é o valor exato de 3 metros. Então você sabe que tem na base 20 tijolos. Em cima desses tijolos, contando com eles também, tem quantos tijolos para alcançar 1,5 metro? Se um tijolo tem 15 centímetros, se eu coloco um em cima do outro, eu terei 15 mais 15, 30 centímetros. Mais 15, 45. Mais 15, 60 centímetros. Se eu for colocando 15 em 15 em 15, você vai notar que a sua pilha de tijolos precisa ter 10 tijolos para você alcançar 150 centímetros. Ao alcançar 150 centímetros, você alcança 1,5 metro de altura. E é exatamente o que diz a questão, né? Bom, então se você for desenhar, você vai encontrar rapidamente esse resultado. Porque serão 10 tijolos e 20 pilhas. 10 vezes 20, 200 tijolos, tá? Bom, você também poderia fazer o seguinte: quantos tijolos eu vou precisar colocar um em cima do outro? Se eu preciso de 1,5 metro, convertido para centímetros, dá 150 centímetros. 150 centímetros divididos por 15 centímetros, você vai ter o resultado de 10 tijolos. Quantos tijolos eu preciso para alcançar o comprimento, a extensão? Bom, a extensão é de 3 metros. Converte para centímetros. 300 centímetros. 300 centímetros divididos para 15 centímetros. 300 divididos para 15, 20. 20 tijolos. Se você precisa de 10 e 20, 10 na altura e 20 na extensão, basta você multiplicar 10 vezes 20. 10 vezes 20, 200 tijolos. Você precisa de 200 tijolos para construir esse muro. E a questão A te pergunta: quantos tijolos serão comprados caso o profissional peça 20% a mais? Se eu preciso de 200 tijolos e ele me pede mais 20%, ele está me pedindo mais
40 tijolos. E eu totalizando, ele quer que eu compre 240 tijolos. B. Qual será o valor da compra, considerando que 30% dos tijolos custará R$ 4,00? Se eu vou comprar 240 e 30% desse volume custará R$ 4,00, basta eu pegar esses 240 e descobrir quanto que são os tijolos que representam 30%. Então, 240 vezes 30%. 72 tijolos correspondem a 30% do total de 240 tijolos. 72 tijolos custará R$ 4,00. 72 vezes R$ 4,00, R$ 288,00. Anota aí. E o restante custará R$ 5,10. Se eu compro 240 tijolos, desses 240 eu pago 288 por 72 tijolos, quantos tijolos eu vou ser cobrado a R$ 5,10 cada? A diferença de 240 tijolos subtraindo 72. Então, anotou 288? Vamos lá, segunda parte, 240 tijolos menos os 72 que eu já paguei R$ 4,00 por cada um. Restam pagar 168 tijolos. E esses 168 tijolos me custarão R$ 5,10 cada. Então, 168 vezes R$ 5,10 cada. Anotem que o restante dos tijolos custará R$ 856,80. Ok? Bom, então quer dizer que pagando R$ 4,00 em alguns e R$ 5,10 em outros, eu devo somar 856,80 mais os 288 que foram aqueles tijolos com desconto, né? 1.144,80. Esse é o valor que a pergunta B te pede, tá? Qual será o valor da compra, considerando que 30% custa R$ 4,00 e o restante custa R$ 5,10 cada unidade de tijolo, tá? Alcança R$ 1.144,80. Questão C. No fim das contas, após apurar o valor da compra, o setor de compras da empresa conseguiu um desconto de 15% no valor total. Qual o valor a ser pago? Se o valor total é R$ 1.144,80 e eu consegui 15% de desconto, basta eu subtrair 1.144,80 menos 15%. Eu vou subtrair 171,72. Quando eu dou o totalizador aqui, R$ 973,08. Esse vai ser o desconto, esse vai ser o valor com o desconto. A pergunta é, qual foi o valor do desconto? Então, vamos voltar aqui, gente. R$ 1.148,80, que foi o valor da compra, multiplicado por 15%. Quando eu faço isso, a calculadora me diz qual foi o valor do desconto. Qual o valor do desconto? R$ 172,32. Atenção para a questão. A questão está te perguntando qual o valor do desconto e não o valor que restou para ser pago, ok? Questão E. E qual será o valor da parcela, uma vez que a compra foi dividida em 4 parcelas iguais, sem juros? Se a minha compra deu R$ 1.148,80, eu ganhei 15% de desconto, reduzi R$ 172,32, qual é o valor que eu vou parcelar? Então é só fazer a conta. R$ 1.148,80 menos 15%, 976,48. 976,40. Peraí, perdão, pessoal. Opa, se você anotou aí, você está falando aqui, o professor está falando besteira. Na verdade, a compra foi de R$
144,80. A compra deu 1.144,80. Volta para a questão D. Então, quer dizer que vezes 15%, na verdade, o desconto foi de R$ 171,72. Esse é o valor da questão D. Se eu desconto de 1.144,80 esses 171,72, é o valor que eu vou ter que pagar. Então, ó, 1.144,80 menos 171,72. Eu tenho que ainda pagar para o meu fornecedor R$ 973,08. E a questão diz, qual será o valor da parcela se eu dividir em 4 vezes? Gente, é só pegar esse valor e dividir por 4. R$ 973,08 divididos por 4 dará o resultado de R$ 243,27, que é o valor da parcela de cada uma das 4 parcelas. Ok, pessoal? E por último, a questão 10. A questão 10 diz o seguinte: se determinada empresa realiza inúmeros pagamentos e ao final de cada semestre é preciso demonstrar as médias gerais e por conta, providencie a apuração da média da conta de água e luz, considerando os dados a seguir. Bom, na verdade a questão pede, o objetivo eu quero saber qual é a média da conta de água e qual é a média da conta de luz. Descobrimos, aprendemos, vocês já até sabiam, né? A gente só precisou relembrar que para você descobrir a média da conta de água, basta somar os valores de cada conta, não é verdade? Então, ó, 150,26 mais 249,26 mais 123,34 mais 201,36 mais 199,87 mais 359,54. Só de conta de água eu paguei R$ 1.283,63. Ao longo de quantos meses? Ou melhor, essa soma corresponde a quantas contas? Conta de janeiro, conta de fevereiro, de março, de abril, de maio e de junho. Isso corresponde a quantos meses? 6. Se o total deu 1.283,63, para achar a média, basta eu dividir este valor por 6. Total de contas divididos pelo número de contas que foram somados. 1.283,63 divididos por 6 dá R$ 213,00, olha o que está aqui, ó, 93. Eu sei que eu vou usar só 2 casas, mas se eu tenho uma terceira casa, eu olho para ela e lembro que se for 5, 6, 7, 8, que é o caso, ou 9, eu preciso desconsiderar, né, apagar do 8 em diante, mas pelo terceiro número aqui, nesse caso, ser 8, quer dizer que eu vou arredondar esse resultado colocando 1 centavo a mais para expressar a média. Então o resultado será R$ 213,94, porque ó, o terceiro dígito é 8. Resposta da conta de água, a média é 213,94. Pessoal, da mesma forma você vai calcular a conta de luz, que vai ficar por sua conta, tá? Você vai somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de faturas que você teve acesso aí, né? Para somar. Resultado divididos por 6 é o que representará a média também da conta de luz. Bom, espero que apesar do vídeo longo, mas eu tentei fazer com bastante cautela, bem detalhista, né? Eu espero que você tenha relembrado tudo que nós estudamos
e que você agora, né, mais do que nunca, tenha esse raciocínio fechado, do ponto positivo falando, né? Fechado no sentido de aprendi, né? Tenho todo o conceito fechado. Aprendi de fato a calcular essas situações hipotéticas que o professor Pablo acaba de nos apresentar como revisão. E que, portanto, você leve o gabarito desta revisão para que você alcance ali uma pontuação que já combinamos e que você seja ainda mais feliz no resultado da sua avaliação de cálculos aplicados à administração 1. Ok? Dou por encerrado então essa gravação. Já já vai ficar disponível para você, né? Pelo grupo de alunos e também aqui pelo YouTube. E tomara que sirva realmente para você alcançar a pontuação máxima dessa avaliação, que é o nosso tão desejado 10, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.